Está no ar. Vamos continuar, então, a trabalhar com o nosso setup aqui em Python, né? A gente acabou no último encontro dando alguns exemplos e até fazendo o setup de um projeto Django, não é isso? Exatamente. Eu tenho algumas sugestões, não preparamos, né, muitas coisas, mas eu acho que a ideia é igual a gente fez semana passada, e abrindo as telas aqui e mostrando um tanto de coisa. Deixa eu aproveitar e compartilhar a tela. Que vocês já vão ver aí de cara o meu terminal. Uhum. Já na pasta, né? Já no Já repositório. na pasta, Então, vamos supor que você acabou de abrir aí o seu terminal e ele está na raiz do seu sistema, né? Dei o CD ali que ele veio para a minha raiz e é bom que a gente pratique isso. Uhum. A minha pasta está dentro, o meu projeto, ele fica organizado dentro de uma pastinha code, uma pastinha com o nome da organização e uma pastinha com o nome do repositório. Então, CD code, a organização é a minha adapt e o código, o repositório é aquele mostrando rainha. E nós vamos mudar esse nome aí no futuro, né? Só como a gente não sabe qual nome vai ter, vamos deixar assim, a gente se preocupa com isso depois. Só para lembrar, a gente já levou esse repositório local lá para o GitHub, né? Se a gente der aqui um git remote-v, aparece ali que ele está lá no GitHub. Uhum. Certinho? Certinho. Alguma dúvida em relação a isso? Acredito que não, né? Não, está tranquilo. O que eu pensei? Esse repositório é um repositório que a gente vai precisar de rodar vários comandos aqui do Django, né? Então, vamos ativar aqui o nosso ambiente virtual, que é o source, tudo errado, venv, usa sempre o tab para te ajudar, e aí aparece o venv ali do lado. Uhum. Então, por exemplo, se a gente quiser startar o servidor Django, qual o comando? Valendo um Negroni. O servidor? Para pegar o nosso Django e botar ele no ar aqui no servidor local e começar a usar. Nossa, não lembro. Lembrando que você não é obrigado a saber isso, porque a gente não falou nada disso no último encontro, né? Porque a gente só ficou até a parte da instalação. Então, não se preocupe. O Django te ajuda? O Django Help ajuda. Só que eu não sei se você está lembrada, quando a gente dá aqui Django, ó, ele fica vermelhinho. Então, se você fizesse o Django Help, igual você está falando, ele ia falar, olha, Django Command Not Found. Por quê? Caprichosamente, não é Django Admin. Tá. Né? Na minha opinião, isso é ruim, né? Porque foge um pouquinho desse padrão que a gente está acostumado. Mas, bom, é Django Admin. Se eu der o Django Admin Help, aí sim ele me dá um tanto de opções. Uma delas é a opção Server. Run Server. Uhum. Run Server. Então, para a gente ligar o servidor, Django-admin, Run Server. Uhum. Você falou que tinha uma segunda opção. Tem uma segunda opção. E aí, é bom que a gente olhe isso aqui. Ó. Ele deu esse erro porque ele fala que a gente tem que configurar algumas variáveis de ambiente. Beleza. Vamos para a segunda opção, que eu acredito que ele vai fugir dessa configuração, que é o Python, que aí eu vou chamar o arquivo manage.py, que ele criou lá na raiz do nosso repositório, né? E aí eu rodo o run server. Uhum. Vamos ver se ele vai dar o mesmo erro. Não deu. Por que não é Python 3? Como é que é?
E por que não é Python 3? Porque o meu ambiente virtual está ligado. Ah, tá. O Python 3 é se você estivesse usando o Python instalado na raiz. O seu Mac é Python 3 também, né? Eu sempre esqueço. Mas quando a gente cria um ambiente virtual, aí ele cria automaticamente um alias para a gente, e aí eu uso o Python 3. Ó, Python. Tá. Não, eu devo entender. 7h11 da noite. Então, tem que dar um descontinho aí para a gente. O que acontece? Então, liguei o ambiente virtual, não preciso de usar o Python 3, estou usando o Python. Vou usar o Python manage.py run server para ligar o servidor. Se a gente quiser conferir se o servidor está ligado de fato, eu vou abrir aqui localhost 8000 e está lá o nosso Django do ar. Beleza? Beleza. A intenção aqui não é falar de Django, nós estamos usando o Django só como um pretexto para falar um pouco de setup. Nós vamos falar de Django um pouquinho depois, né? Uhum. O que eu pensei aqui para este encontro? A gente vai ter vários comandos do Django para rodar, que é o Python manage.py, é o Python manage.py make migrations, né? Ele faz os arquivos de migração quando a gente estiver estruturando ali nossa base de dados, é o Python migrate, e por aí vai. Né? Então, aqui, no mínimo, a gente já tem 3. Existe uma ferramenta do Python que chama TaskPy, uma biblioteca, que a gente pode instalar aqui, e ele pode funcionar como um automatizador dessas tarefas. Então, a gente cria um alias, e aí fica mais fácil da gente lembrar dessas tarefas no futuro. Sim. O TaskPy pode ser usado com esse intuito, né, de automatizar tarefas ali dentro do projeto, não só para o Django, para qualquer projeto que a gente for fazer, nós vamos usar o Django como referência aqui, porque Beleza. maus pecados a gente instalou o Django, beleza? Uhum. Então, agora que eu já sei, essa vale outro Negroni, eu já ganhei um Negroni hoje, hein? Uhum. E essa você vai saber. Eu já sei qual é a biblioteca que eu quero instalar. O que eu tenho que fazer? Uai, eu iria lá no PyPy, buscaria essa biblioteca, a versão, né, que eu quero usar da biblioteca, colocaria aí, ou se eu assim, né, para outras pessoas também poderem usar seu projeto com essa biblioteca, eu colocaria ela dentro do meu requirements txt e daria um pip install no requirements. Se Perfeito. você não quer que as outras pessoas usem, se for só para você, você poderia só dar um pip install nela, né? Perfeito. Como eu ganhei um Negroni e agora você ganhou um, tá 0-0. Beleza. Ninguém paga Negroni para ninguém. Tá Vamos lá no TaskPy. Não preciso de entrar na tela inicial aqui do TaskPy, porque a gente já entendeu a URL. É PyPy. TaskPy. É pyp.org/projeto/ a biblioteca que você quiser. Como eu digito isso várias vezes aqui no navegador, ele já até gravou aqui para mim, eu só pus o nome da biblioteca, que é o TaskPy. Beleza. Default. Isso não é comum, pode ser que isso não aconteça para todas as bibliotecas, a gente falou um pouquinho disso semana passada, mas essa página inicial aqui, ele te dá, em geral, um overview bom do que a biblioteca faz, ela mostra como instala, ela dá algumas dicas de utilização. Se a biblioteca que você está olhando não te der isso, e agora eu estou lembrando, por causa do quiz, vou abrir uma toca de coelho aqui, eu ia mandar uma mensagem para o cara lá do coisa do quiz e não mandei. Tá Mas, na sua enfim. to-do list aí. Não, nem na to-do list está que nem isso para isso eu abri. Errado. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas, em geral, voltando aqui para o assunto, se não tiver na página inicial do TaskPy
do PyPy essas informações, pode ser que esteja aqui na homepage, e aí, em geral, ele te leva para o próprio repositório do GitHub daquele projeto, e aí pode ser que ele detalhe melhor, ou pode ser que tenha um link aqui para a documentação. Tá bom? Mas o que eu percebo, né? O que está no README do repositório é o que é incluído aqui no PyPy. Beleza? Mas só para você saber que é possível abrir ali o código-fonte da biblioteca, das bibliotecas, indo para o GitHub. Tá? Vamos fazer o que você falou, que é instalar a biblioteca no requirements.txt, né? Porque aí você pode usar isso quando você puxar para sua máquina sem ter nenhum erro. Deixa eu abrir o projeto no Visual Code. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o número da versão lá no TaskPy. Ctrl+C. Ctrl+V. Não posso esquecer de pôr o igual. No terminal, pip install -r requirements.txt. Processo de utilização de biblioteca vai ser sempre esse. Olhe se você não sabe qual biblioteca, faça uma pesquisa no Google, né? Como fazer tal coisa em Python. Chega em uma ou mais, vai para o PyPy, instala, ou via pip install direto, botando ali no requirements e começa a usar. Beleza? Vamos ver aqui a documentação. Eu não vou ler a documentação toda, porque não é o propósito geral, mas eu quero falar aqui, ó, que ele fala da utilização, então e aí ele fala da utilização utilizando algumas outras bibliotecas, que é o Poetry. O Poetry, depois a gente podia falar sobre ele, eu queria usar ele mais, mas não é motivo aqui da nossa conversa. Mas basicamente aqui, ó, como adicionar tasks. Cara, simples demais. É colocar essa sintaxe aqui dentro de um arquivo que chama pyproject.poml. Então, eu vou criar esse arquivo no meu projeto. Eu estou passando mais rápido porque eu já li, né? O ideal é que quem estiver assistindo leia com atenção. Touch. Vou pôr ali o pyproject.poml. Então, se eu der um git status, ele me fala que eu fiz duas mudanças, que é o requirement.txt e o arquivo. De cara que eu já vou comitar, porque eu já considero que está instalado, né? Então, git add e o git commit -m instala taskpy. Beleza. Vou pegar a sintaxe que ele me dá aqui, ó, e aí a gente fala dela na hora que eu julgar dentro do documento. Ctrl+P para abrir o documento aqui do pyproject.poml. Não está muito pequeno aí para você não, tá? Aumentar. Um pouquinho, mas me tira uma dúvida. Você criou ele, né? Você colocou touch e o nome do documento. E isso, criei lá no terminal. E aí, por que você teve que pesquisar ele ali? É porque aqui, ó, tô com tudo fechado, né? Se eu der um Ctrl+P e digito o nome do arquivo, pyproject. Mas ele não tinha aparecido ali do lado, não? Não lembro. Tá, depois eu olho. Pode ser que o VS ele tenha um delayzinho, sabe? Mas está aqui. Tá. Está aqui. O Ctrl+P é só esse atalho para conseguir abrir o arquivo sem precisar pegar no mouse. Beleza. Olha o que ele está falando ali para você. Ele está te dando como se fosse a atribuição de uma variável, né? Teste.
Uhum. Aí, dentro de um dicionário, eu estou usando essa referência para a linguagem de Python, mas nós não estamos dentro do arquivo Python, nós estamos no arquivo de texto, que é esse TOML. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Ele é um arquivo texto? Isso é um arquivo de texto. Então, você não pode colocar nada aqui de sintaxe Python, senão o arquivo quebra. Tá. A minha próxima pergunta, então, é: como que um arquivo texto cria uma automação? Não é o arquivo, eu acho. Eu vou te responder com Ah, base, né, no que eu estou interpretando aqui. uhum. Esse arquivo é uma das coisas que a biblioteca usa para gerar automação, Não, fez sentido. né? Viagem. Uhum. Não, é isso mesmo. Tipo assim, não tem pergunta errada, não. Mas por que eu estou te falando isso? Porque aqui você precisa de um arquivo de texto para falar com ele assim, ou eu quero que o meu comando chame teste. Eu quero que o meu comando chame lint. E Uhum. aí, qual que é isso vai ser o apelido do seu comando, né? Qual que é Uhum. o comando de fato? Aí ele põe ali, ó, cmd igual python -m unit test, blá blá blá. Uhum. Esse é um exemplo de referência. Nós não vamos usar esse comando, porque a gente Ah, quer criar comandos relacionados ao Django. uhum. E aí, por que eu peguei essa sintaxe e não uma outra que estava lá em cima? Porque aqui ele dá um help. Porque na hora que você digitar task, list, ele te dá todos os comandos que você tem, mas a ajuda na frente. Isso é Uhum. ótimo para quem vai usar o seu projeto do futuro. Você Uhum. ajuda a pessoa, né? Isso aqui eu acho que faz parte das migalhas de pão. Uhum. Fez sentido. Beleza. Então, vamos escrever aqui o nosso primeiro teste. Vou até apagar esse aqui para não atrapalhar. Eu vou chamar ele de server. Eu Tá. não gosto de run server. Acho muito longo. E eu não gosto de serve. Acho que Uhum. fica completo. Gosto meu, já podia chamar de batatinha. Beleza. Qual que é o comando que a gente rodou aquela hora, né? Python manage.py run server. Exatamente. Então, para rodar o servidor, tá pequenininho, né? Não, é porque tá errado ali, ó. Python manage.py. Tá É PU. os PU. Não. E tá sobrando um. Não, Isso era do outro, que eu apaguei igual para não boa. falar coisa feia, apaguei errado. Uhum. E é isso. Então, como que vai chamar o meu comando? Qual vai ser o meu alias? Qual vai ser o meu apelido? Server. Uhum. O que o server vai fazer? Ele vai rodar o comando python manage.py run server, que foi aquele comando que a gente rodou lá no início. E vamos colocar um help aqui, né? Que vai ser liga o servidor local. Aliás, pensando o quê? Vamos ter um pontinho aqui. Pensando que a gente vai ter provavelmente dois comandos para ligar o servidor, que é um em produção e um em desenvolvimento, a gente pode chamar isso de dev server. O que você acha? Pode ser. Certo? Beleza. Na prática, como que isso vai funcionar? Vou lá no meu terminal, ó, Ctrl L para limpar, taskpy. Aliás, não é taskpy, é task, Uhum. list, e ele me fala que eu tenho uma task que é a dev server e ela liga o servidor local Django. Nossa, ele já fez isso. Ele já fez isso sem eu precisar fazer nada, só preciso descrever lá no arquivo. Show de bola, não é? Show de bola. Beleza.
Vamos ver se funciona? Como é que você acha que roda o comando? Assim, primeiro já me surpreende que já roda, mas já rodando, Está funcionando isso? task dev server. Isso. Task dev server. Tem uma coisa que é ruim aqui, depois a gente pode dar sugestões, ele não autocompleta. Então, se eu dou um Enter, Tab, assim como os comandos do terminal, né? Então, eu tenho que, de fato, server. Eu tenho que digitar. Enter, e ele vai, se eu não for passar vergonha, né? Ele vai abrir aí o nosso servidor do mesmo jeito que ele abriu da primeira vez, só que dessa vez a gente está usando um alias, um atalho, uma task, uma coisa que facilita a nossa vida. Beleza? Uhum. O que eu acho, além da facilidade aqui no terminal, qual que é uma outra grande vantagem que eu vejo nesse tipo de abordagem? Que está relacionada com as migalhas de pão. Ou eu tô pensando, nem em mim, assim, mas eu tô pensando sobre qualquer pessoa que pega o projeto não precisa ficar descobrindo os comandos. Ela manda um task list ali e ela já tem todos os principais comandos com a explicação na frente do que ele faz. Porque ali na hora que a gente jogou o Django --help, vem os comandos. Mas porque a gente lê e tem noção, a gente chuta que o run server é aquele que vai funcionar, né? Mas, primeiro, ele não vem completo, né? Ele só vem a palavra run server, então você precisa descobrir qual que é o comando e para que ele serve, assim. Você precisaria fazer uma pesquisa. Quando isso, talvez você já coloca ali os principais comandos para a pessoa, sem ela precisar ficar pesquisando um individualmente, né? Eu resumo isso tudo em documentação. Você documentou aquilo que você fez, né? O comando que você precisa. Então, quem chegar vai beber água limpa, né? Uhum. Beleza? É isso. Sua resposta para mim está perfeita. Agora é sua vez. Como que eu vou adicionar aqui mais uma task? O Make Migration, por exemplo. Aí você vai lá no arquivo e coloca aí de novo a tag que você quer. Vou chamar de Make Migrations. Tá. Igual, um pouquinho de cima para você não errar. Boa. Aí o comando, né? Python manage.py, make migrations. Make Migrations. Eu posso... Não, completa que depois eu falo. Tá, mas tá certinho, eu vou falar do de cima. Tá. E aí, o help você vai colocar... Nossa, qual que é o verbo para isso? Ele cria arquivos de migração. Tá. E aqui em cima eu só queria fazer, porque a gente colocou dev server, e aqui eu falei que ele liga o servidor local. Eu vou pôr, liga o servidor local de desenvolvimento. Tá. Só para ficar mais. Escrevi ser desenvolvimento. Beleza. E aí, a qualquer momento eu posso alterar isso daí. Pode. Vamos supor que você quer rodar agora o Make Migrations com alguma flag. Você descobriu que passando alguma flag... Eu estou usando Make Migrations, mas isso pode ser para qualquer um. Você descobriu que o Make Migrations tem uma flag super legal que vai deixar seu comando mais turbinado e tal. Você pode vir aqui e alterar a qualquer momento. A partir do momento que você mudou, a hora que você rodar lá, já está valendo. E eu posso usar ele para os comandos Git? Olha, nunca tentei. Vamos tentar? É uma ótima pergunta.
Vamos, só antes de tentar, ó, task list, seu novo comando já está valendo. Beleza. Vamos criar um comando git aqui? Gostei da sua sugestão. Um git add pontinho. Vamos pôr aqui em cima. Podemos chamar de add? Pode ser. Então, eu acho que está aqui no Ctrl C. Vamos ver, se funcionar vai ser ótimo. Porque é os que a gente mais usa, né? Git add pontinho. Adiciona arquivos modificados na staging area. Pode ser? Pode ser. Então, Ctrl L para limpar. Task, traço, list. Nosso add já está ali. Se a gente der um git status aqui, tem um arquivo ali para ser adicionado. Task, add. Ó. Nada. Git status. Ó, funcionou. Funcionou. Legal. Vamos tentar fazer o commit? Vamos. Olha, eu acho que isso aqui vai funcionar. Trouxe. Commit. Podemos chamar de commit? Podemos. Agora. Ele vai abrir o VS, né? Para a gente poder editar o texto. Eu acho. Eu vou fazer o seguinte. Comita o arquivo. Eu acho, não lembro aqui da documentação, mas eu acho que ele adiciona coisas depois. Vou dar o exemplo. Tá. Você entendeu o que eu fiz, né? Eu coloquei git commit "-m", o menos aqui tem que estar junto. Mas está faltando a mensagem, né? Você não vai nem fechar as aspas? Fechei. Fechou? Não, eu coloquei aspas só porque o comando tem que estar entre aspas, né? O comando todo. Ah, beleza. Mas o que eu estou entendendo? Ele vai dar o git commit "-m", e quando eu adicionar a mensagem, então eu vou escrever a mensagem task, commit, abre e fecha parênteses e põe a mensagem. Ele vai juntar as duas coisas. Tá, vamos testar e eu pergunto os porquês depois. Ok, eu também não sei o porquê não, mas a gente olha lá na documentação. Task, commit, então, aliás, vamos dar o list aqui, né? Tá lá. Uhum. Beleza. Task, commit. Não preciso de dar o "-m". Eu vou pôr aqui, ó. Testa, commit, via, task, file. Então, o que eu estou pressupondo que ele vai fazer? Ele vai pegar o pedaço do código que eu falei com ele, que era para ser o comando commit, e adicionar nele tudo que vier depois ali no terminal. Tá, beleza. Porque você sabe ou está assumindo que o que ele faz é, tipo, substituir um texto para o outro. Estou entendendo que sim. Tá. Tipo assim, quando terminar rodar esse comando aí, né? Quando ele executar esse comando, o negócio é que ele lê em commit o que está dentro daquele que está lá. Tá, entendi, pai. Eu gostei da sua primeira analogia, né? Ele substitui teste commit por git commit "-m", e continua com o que está entre parênteses. É como se ele tivesse... O nome deu um branco aqui, como é que a gente fala em concatenar, né? Como se ele estivesse concatenando as duas coisas. Mas o que está na minha cabeça é uma lógica de variável, né? Que, tipo assim, que task commit é igual a aquela coisa. Isso. Exatamente. Vamos dar o enter e vamos ver o que vai acontecer.
Ó, deu certo. Deu Ou certo. seja, se você tem um comando que você pode acrescentar coisas nele, vamos só conferir, né, o git log ali, ó, testa commit via test pipe, que é o caso do commit. Tudo que vier depois do task que você criou, ele vai adicionar no seu comando. Boa. Faz sentido? Faz. Fez sentido. Poderíamos, pensando nisso, se a gente quisesse, por exemplo, já que a raiz ali do Python manage.py é a mesma, a gente poderia criar um comando só e o resto digitar depois, né? Mas aí eu perco a questão da documentação. Então, vou deixar desse jeito só para a gente permanecer com a ideia de documentação. E apesar de eu ter dado a ideia de fazer isso para os comandos Git, eu não acho uma boa ideia, no final, tipo assim. Fale mais sobre. Porque os comandos Git você vai usar para todos os repositórios sempre. Okay. Imagina, tipo assim, para cada projeto, se a gente começa a alterar os comandos Git para cada projeto. Exato. Não tem memória suficiente para isso, ou fica chato você ficar toda hora dando task list, assim, né? Exatamente. Então, apesar do Valeu! O experimento, não recomendo. Não, mas foi ótimo, até porque, para a gente tentar entender, e aí aquilo que eu te falo do Python, né? E o que a gente está lendo lá no Think Python. A linguagem, ela te permite fazer suposições. Uhum. Do jeito que você vê ela funcionando, você fala assim, será que isso funciona? Vou lá e testo, você vê que funciona. Foi exatamente o que a gente fez aqui. E eu concordo com você. Os comandos do Git não é uma boa a gente deixar aqui, mas como experimento foi ótimo. É isso. Tem mais algum comando que você... Migrate, exatamente. Migrate. Então, eu copiei todo lá naquela hora. Deixa eu ver se lá no final. Python. Manage.py. Migrate. Então, ele inclui modificações das migrações. Modificações previstas nas migrações no banco de dados. Quem não está entendendo nada desses dois comandos, não se preocupe, a gente vai chegar lá, a gente vai falar de Django. É só para criar aqui as tasks que a gente vai precisar ao longo do tempo. Então, inclui modificações previstas nas migrações do banco de dados. Aplica, não? Aplica, perfeito. Mais elegante. Aplicar. Status. Só para ver a mudança, mas não era isso que eu queria, era desk list. E temos todos os nossos comandos. Git status iProject. Eu vou fazer o seguinte, ver se você concorda. Vou comitar, mas eu vou dar um amend para só mudar aquele texto lá. Que a gente viu que funciona mesmo. Vou deixar aqui, cria comandos Django SPy
Aí a gente criou o server, make migrations e o migrate. Isso, Pode ser? pode ser. Mais algum comando que a gente usa direto, que você tem aí ideia de criar? Ou ligar o servidor em produção, né? Ok. Mas assim, não sei se você quer deixar isso pra gente quando a gente tiver alguma coisa em produção. Então, a gente já pode criar aqui, ó. E eu não sei qual que é o comando. Eu também não. Eu acho que vai depender muito do ambiente, mas vamos deixar o run server, por enquanto, Uhum, e aí a gente dá essa manutenção no futuro. E o beleza. servidor de produção Java. Beleza, é isso que a gente usa, né? Então a gente altera o projeto, a gente a gente faz as migrações, a gente cria as migrações, né? Os arquivos de migração, aplica, comita, é isso. Tem a última coisa que eu quero te mostrar aqui, Hum, que eu acho super legal, que é aqui, ó, ele fala do passar argumentos para task. Vai ficar de para casa para ler essa página aqui. tá bom. Aqui, ó, é isso aqui. Pré-task. O que é um pré-task? Toda vez que eu chamo o task, eu configuro para que aquela task rode, ele roda para mim uma task anterior. Ah, legal. Ou seja, quando eu rodo o migrate, Aham, eu já tenho que ter o make migrations rodado. aham, exatamente. Então, se eu der um task migrate e fizer essa configuração, eu não preciso de rodar o make migrations. Uhum. Fica bom, não fica? Assim, no caso, não, assim, no caso não, porque eventualmente a gente faz alterações que você não precisa, que elas não implicam em modificações no banco de dados. Então, por exemplo, Mas, ok. entendeu? Então, às vezes você modificou, sei lá, alguma coisa na sua tela, né? Sim, Mas aí, quando você rodar o migrate, ele automaticamente vai rodar o make migrations e não vai rodar nada. é isso. E o migrate também não roda nada. É Então, isso. você não teria nenhum problema, digamos assim, no projeto. É isso. Vamos lá, vamos colocar, só para a Vamos. gente testar. Exemplo disso, né? A gente já falou que não vai usar o Git, mas seria o Git add antes do commit. Exatamente. Que seria super perigoso, porque talvez a gente adicionaria coisas que não queríamos, mas é uma opção, Uhum. né? É uma opção super válida. Qual que é a sintaxe? Basta eu colocar aqui, ó, quais os comandos que rodam pré-teste, Aham. que seria o task build. Vamos fazer? Opa, peraí, deixa eu tentar só entender uma coisa aqui. Ó, o pré-teste é o task build. Só que build está definido lá embaixo. Exato. Então, assim, ó, qual que é o comando? Ele pegou o underline teste para falar o seguinte, ó, o que acontece antes desse comando de teste. Então, por isso que é o Uhum. pré-teste, que está aqui. Antes disso acontecer, o que ele vai rodar? O build, que está aqui. E Aham. aí ele dá um task build. Então tá, vamos tentar fazer lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, Ctrl C. Então, como que eu vou mudar aqui? É pré o quê?
pré-migrate. Perfeito. Ele vai chamar o quê? Task make migrations. Perfeito. Não é nota dó, é nota 10. Vamos rodar? Então, task list. A gente só não vai ver nada, né? Porque não tem nada. Eu acho que ele vai rodar a... Eu acho que ele vai rodar a migração, porque tem aquelas migrações que ele roda automático, sabe? Ele não vai dar o make migrations, porque não tem nada, mas ele vai rodar a migração. Uhum. Uma coisa que, assim como o pré, tem o pós também. Então, se você quiser que algo rode depois do seu comando, basta você usar o pós. Uma coisa que me incomoda um pouco é ele aparecer aqui, o pré-migrate, tá vendo? Eu acho que tem jeito de tirar. Tá. Tem que ler a documentação. Desculpa. Mas vamos rodar aqui o task migrate. Tá, é ele que a gente tem que rodar, esse mesmo. Uhum. Porque aí ele vai rodar o make migrations. Uhum. Deixa eu fazer um negócio aqui que vai ficar legal. Aqui, ó. Eco rodando make migrations. Eu estou concatenando comandos. Tá. Então, primeiro eu vou escrever na tela, rodando make migrations. Uhum. Só para a gente ver que ele vai rodar antes mesmo. E aí eu vou escrever isso aqui também. Rodando migrations. A gente pode botar esse eco lá em cima também para os outros. Rodar, Enter? Pode? Vai lá. Ih, Não. É porque eu devo ter colocado alguma coisa errada aqui, ó. malformed. Ah, tá. É isso aqui, ó. Eu acho que do mesmo jeito que a gente não pode usar aspas simples. Aspas duplas dentro de aspas duplas. Exato. Pode ser que seja isso. Ou então é até isso aqui, ó. Vamos tentar? Uhum. Ctrl L. Ó. Ó, é nada. É nada. E ficou bem documentado, né? Porque olha só. Rodando Make Migrations. No changes detected. Ou seja, a gente não criou nenhuma tabela, ele não tinha que criar nenhum arquivo. Rodando Migrations. Aí ele roda todas aquelas migrações que vem default nele. Legal. Chique, né? Aham. É isso. Boa, gostei. Vou Show. começar a usar task agora para tudo. Vamos usar task para tudo. Ó, o que a gente pôs aqui? Git diff, acho que é só o pré, né? Ele criou, tá, beleza. Então, git add, git commit, -m, adiciona pré para task migrate. Vou levar isso para o GitHub com o git push origin main. E no próximo episódio, Eu ia te perguntar isso. no próximo episódio, a gente tem algumas tarefas. A primeira é mudar esse nome aqui do repositório. Tá bem. Né? Apesar que está seu nome aqui, né? Mas vamos dar o nome que tenha mais significado. O segundo é a gente já começar a criar ali as nossas tabelas, né? Para quem não, para quem está acompanhando, a gente vai usar esse repositório
como repositório de apoio para o nosso curso de Power Automate. Então, nós vamos criar aqui uma espécie de sisteminha, né, de gestão da empresa, onde serão lançadas ali algumas informações para as pessoas que fizerem o nosso curso de Power Automate. É isso? É isso. Se você tiver mais alguma sugestão, a gente traz também para o próximo ponto. Não, acho que é isso, né? Acho que assim, eu estou ansiosa para começar a fazer as primeiras telas, sabe? Show. É isso. Vamos na próxima tentar já trazer isso, então. Não sei se é isso primeiro ou se primeiro é a gente pensar na estrutura de dados. Aí você me conta. Uma coisa vai criar a outra, né? A hora que a gente criar o dado, porque a gente vai usar o Django Admin, ele já vai construir tudo para a gente. Então, beleza. Então, talvez o que a gente possa fazer para casa é vir com pelo menos uma tabela, a estrutura de dados de uma tabela pensada. E aí a gente monta ela aqui do zero. Combinado. Pode ser? Pode ser. E o nome, né? Vamos ter que pensar. E o nome. Boa. Olha, então, quase 8 da noite, vamos ficando por aqui. É isso. Tchauzinho.